Olá pessoal, sejam bem-vindos de novo a mais um vídeo nosso aqui do Grupo Uro. Meu nome é Fernanda, estou aqui com o Paulo Maron, nós somos urologistas do grupo. E hoje a gente vai contar um pouquinho de uma cirurgia que a gente fez aqui no centro cirúrgico. O Dr. Paulo vai contar o caso dele pra gente, que é bem interessante. Tá, só para começar, Fê, a gente fez uma orquiectomia radical, que é a cirurgia de retirada do câncer de testículo. Então, eu vou falar um pouquinho do caso para a gente, então, falar de forma didática a respeito desse assunto muito importante. Então, esse é um paciente de 34 anos que ele já havia percebido um nódulo no testículo, bem pequeno, que ele achava que era um cisto. Então, ele já tinha lido alguma coisa e ficou tranquilo. E aí, depois de 8 meses, ele fez um exame de ultrassom que mostrou que tinha vascularização, ou seja, era um nódulo com vasos sanguíneos dentro. Então, ele veio preocupado com a possibilidade de câncer. E ele já sabia um pouquinho mais dessa história de câncer de testículo porque ele tinha um irmão que havia tido um câncer de testículo e que foi retirado, que foi operado e estava curado da doença. E o que não é comum, né? É uma história completamente atípica. Porque, Fê, novamente, né? Como é que a gente percebe o câncer de testículo? O câncer de testículo, a gente vai falar mais na frente, na maioria das vezes é um caroço que vai crescendo no testículo e muitas vezes não tem dor. Então o paciente só percebe em alguns momentos específicos, como por exemplo durante uma atividade física ou quando ele sente algum desconforto por qualquer motivo na região que ele termina tocando no órgão, aí ele identifica o câncer, né? Mas eu queria falar um pouquinho mais, Fê, e eu ia trazer para você de volta, qual a importância de falar do câncer de testículo para que todo mundo entenda e que possa conhecer esse assunto? O câncer de testículo ele é um dos tumores mais comuns, né, urológicos do homem jovem, né? A faixa etária mais comum dele o pico são homens jovens entre 25 a 35 anos. E ele tem depois um pico numa faixa etária um pouco mais velha, mas é super incomum, tá? A parte ruim é que é um câncer maligno, mas a parte boa é que dependendo do subtipo do tumor, especialmente se for um tumor chamado seminoma, ele tem uma resposta de cura muito grande, especialmente quanto mais rápido o diagnóstico, né? Então, às vezes, até a própria cirurgia já é a cura, dependendo do acompanhamento e do estadiamento dele. Então, é um tumor super importante, super relevante, difícil às vezes de diagnosticar, a pessoa não percebe. O homem, para palpar um nódulo ou caroço, ele tem que perceber, às vezes, realmente sem querer, ou às vezes é alguém que viu, às vezes ele apalpou porque teve uma dor, e aí foi perceber o nódulo estava lá já, não tinha nada a ver com a dor, foi só uma coincidência, então o diagnóstico é super difícil. E também porque não é tão falado, né? É um assunto que muitas vezes as pessoas nem sabem que existe o câncer de testículo, ainda mais com esse dado que você deu, que é o câncer do homem jovem, câncer de órgão sólido, mais comum de todos. Então, apesar de raro, nós urologistas estamos acostumados a receber pacientes frequentemente com esse diagnóstico. Então, é importante falar desse assunto. E a gente sabe que quais são os principais fatores de risco para o desenvolvimento dessa doença. São aqueles homens que têm uma infertilidade, que estão investigando uma possível infertilidade, o testículo atrofiado, aquele testículo pequeno. Esses têm que ter atenção, porque eles têm um aumento de chance de ter câncer de testículo. Além disso, aqueles homens que tiveram um testículo criptorquídico, ou seja, ele nasceu com o testículo dentro da barriga, dentro do abdômen, que é a região que o testículo nasce, só que na hora que o homem efetivamente tem um nascimento, o testículo desce para a bolsa escrotal. E nesse caso, o testículo com criptorquidia, ele se mantém na região anterior, que é o abdômen. Isso provoca uma série de alterações, facilitando o desenvolvimento de câncer. Além disso, eu citaria o fator familiar. Se esse homem tem um irmão ou um pai, alguém que teve câncer de testículo na família, também aumenta o risco dele. E, finalmente, a história prévia. Então, esse paciente que a gente acabou de operar, ele teve câncer de testículo no lado esquerdo e ele tem um risco grande de ter no lado direito. Então, ele é um fator de risco para o desenvolvimento também do câncer de testículo. Por isso que a vigilância agora no pós-operatório vai ser bem de perto. E aí, Fê, falando disso, então como é que a gente... vamos ser um pouquinho mais direcionado para falar dos sintomas, porque a gente falou no início, mas como é que é a sintomatologia do câncer de testículo até a hora do diagnóstico? Na maioria das vezes a pessoa não sente nada, né? Então ela acaba achando sem querer um nódulo durante um exame de rotina ou uma dor que ela teve por algum outro motivo, uma epididimite, uma orquite, ou até uma hidrocele, e aí acaba achando durante um ultrassom. Então o exame para diagnóstico é um ultrassom dos testículos, ele vai achar um nódulo, né? Um nódulo é um caroço, é uma coisa endurecida, diferente de cisto, com um vaso sanguíneo irrigando, vascularização. Então é um achado geralmente incidental.
ou quando é muito duro, né, o testículo cresce e fica muito duro, né, que são os tumores mais agressivos, ele vai achar no ultrassom. E aí depois que a gente identifica isso, né, a análise do urologista, o exame físico associado ao ultrassom, a gente tem a chance de diagnóstico em mais de 90% dos casos. Então, nesse momento, é imperativo realizar o tratamento. É claro que antes de a gente realizar a cirurgia definitiva que a gente fez hoje, a gente faz um estudo da doença no organismo, saber se já se espalhou, se ainda está localizada, para a gente entender melhor quais são as formas de tratamento desse paciente. Mas nesse caso, identificado o testículo, doença localizada, o próximo passo é realizar a cirurgia padrão, que é a retirada do tumor junto ao órgão, ou seja, é uma cirurgia chamada de orquiectomia radical, onde a gente remove todo o testículo junto com o tumor e áreas adjacentes. A gente tira o cordão que traz o testículo para a cavidade escrotal. Então, tudo isso é importante para obedecer uma cirurgia criteriosa do ponto de vista oncológico, né? Então, nós fizemos essa cirurgia nesse paciente e nesse caso específico, né, Fê, a gente tem um detalhe a mais que pode não ser obrigatório, o paciente pode decidir por isso. Se você quiser comentar um pouquinho sobre isso, sobre a prótese. Então, existem alguns lugares, ou dependendo do seu convênio, se é particular, ou até em alguns hospitais do SUS, onde existe a chance de colocar uma prótese de testículo na mesma cirurgia onde removido o testículo, né? Isso é uma cirurgia completamente estética, até para melhorar depois a autoestima do paciente, especialmente se for um cara muito jovem, para que ele não fique sem o testículo, é colocada essa prótese. Então, é uma prótese de silicone bastante segura, ela geralmente é praticamente vitalícia, ela não precisa ser trocada se não der problema, ela não tem um tempo de validade onde ela tem que ser trocada, a não ser que ela extrua, ou tenha rejeição, ou tenha algum problema no futuro. A prótese é medida mais ou menos pelo tamanho do outro testículo que fica, então elas têm tamanhos PMG, às vezes GG, isso a gente acaba escolhendo na hora da cirurgia, e o paciente pode se sentir praticamente como se não tivesse operado. A única coisa é que o cuidado é redobrado no pós-operatório para a infecção. E aí um detalhe importante, né? Todos os pacientes que vão ser operados do câncer de testículo, ele já parte do pressuposto que ele tem uma chance de ser infértil ou subfértil. Então, antes de qualquer cirurgia para remoção do testículo, é imprescindível orientar que você que está com a doença vá atrás de congelar sêmen, congelar o esperma. Por quê? Porque muitas vezes o paciente já tem uma dificuldade de gravidez, né, de fertilização, e aí você simplesmente remove o testículo, você piora essa capacidade dele de reprodução. Então, é sempre importante orientar que você vá atrás de um banco de sêmen para que você possa preservar, né, o seu sêmen para uma gravidez futura, porque depois que a gente remove o testículo, a gente diminui a fertilidade e esse paciente ainda pode passar por situação como quimioterapia, entre outros tratamentos, que podem aumentar a chance de problemas relacionados à fertilidade. Então, acho que essa é uma orientação importante, né, Fê? Sim, sempre perguntar se o paciente já tem filho, se ele vai querer ter filho, justamente para preservação. Isso tem que ser feito antes da cirurgia ou da quimioterapia, sempre antes de todo o tratamento. Para finalizar, a gente vai fazer um próximo vídeo falando sobre isso. Testículo com câncer é a mesma coisa de testículo com cisto? Não, né? Então, os cistos, a gente já examinando, né? O urologista, quando examina o paciente, já tem uma ideia da diferença, né? O cisto, ele tem um aspecto mais molinho, mais fácil de apertar, né? O nódulo é uma coisa endurecida, com consistência mais de pedra, ou o testículo inteiro pode ser duro, endurecido, meio pedra. E a localização também, tá? O cisto geralmente é mais periférico e ele vem no epidídimo, diferente do nódulo que está lá no testículo em si, na bola em si. Então, essas diferenças são extremamente importantes, né? Os cistos são benignos, né? São bolinhas formadas por líquido. Isso a gente consegue comprovar no exame físico e complementando com ultrassom. E aí o cisto, assim, por mais que o câncer de testículo seja frequente, o cisto é ainda muito mais frequente, né? Então, na maioria das vezes, quando você percebe qualquer coisa ali no seu testículo, vá no seu urologista que ele vai saber te orientar melhor. Mas, por enquanto, de início, fique tranquilo que a chance de ser câncer é pequena, mas é importante que você passe com uma avaliação urológica para que ele possa definir melhor com você. Bom, Fê, eu acho que era isso que a gente tinha falado sobre o câncer de testículo e, novamente, estaríamos aqui para tirar dúvidas de vocês. Siga nossas redes sociais, nossos canais, mandem mensagens e compartilhe esse vídeo para quem for de interesse. Um grande abraço a todos. Até mais!